Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a missa votiva em honra aos santos anjos. Nós estamos acompanhando, ainda o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Hoje nós escutamos a continuação do Evangelho, de ontem. Só para recordarmos, Jesus estava ali e chamou os seus primeiros discípulos: Simão, André, Tiago e João. E ali, eles, ouvindo a palavra de Nosso Senhor, que não é uma palavra puramente humana, mas é uma palavra divina, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram as redes, deixaram o pai, que estava ali pescando, mudaram de mentalidade. É isso que acontece quando, segundo Garrigou-Lagrange, que fala, que acontece 3 conversões na nossa vida. Quando Jesus chama os discípulos, acontece a primeira conversão na vida dos discípulos. Quando Jesus nos chamou, aconteceu a nossa primeira conversão também. Que nós conhecemos Deus e deixamos ali ser seduzido por Ele. E o Evangelho de hoje, nós escutamos que Jesus começa a ensinar na sinagoga, com os seus primeiros 4 discípulos. E Jesus ensina como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E uma das coisas mais importantes que nós vamos ver no Evangelho de hoje, de que a pessoa de Jesus, Ele é o nosso libertador. Como nós escutamos no Evangelho, ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E ali existia um homem possuído por um demônio. E aquele homem indaga Jesus: "Que queres de nós? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E aí nós vemos que o ministério de Jesus é para acabar, com as trevas que existem. Sim, existe trevas e existe demônio.
É de conhecimento católico, né? Quando nós começamos a catequese, nós escutamos de que Deus é criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis também. Ou seja, Deus criou o mundo angélico. Mas, quando Deus criou também o mundo angélico, colocou à prova. E quando colocou à prova, Satanás, né, um anjo, não quis obedecê-lo. Se vocês pegarem lá no número 391 do Catecismo da Igreja, que vai falar sobre a queda dos anjos e a queda do anjo de luz, vai estar lá: por desobediência, por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser o anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Veja de que não é aqui algo ilusório. Católico, ele precisa saber de que não é uma luta somente física que vocês devem travar. Porque se for somente uma luta física, nós lutaremos. Mas é uma luta espiritual principalmente. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros anjos, os demônios, foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Por que o Senhor está falando isso, Padre? Para nós entendermos o ensinamento do Evangelho que hoje nós escutamos. Nós precisamos conhecer a realidade invisível também. Porque senão, nós vamos achar que demônio não existe, que luta espiritual não existe, que só existe maldade, e existe maldade por influência demoníaca também. E por isso nós precisamos conhecer o que a Igreja nos ensina. E ainda continua, lá pelos números, 391 do Catecismo, até o 394. A Escritura fala deste pecado dos anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radicalmente e irrevogavelmente Deus em seu reino. Vejam de que os anjos, eles caíram porque não aceitaram Deus. E pasmem vocês que existem doutrinas erradas que falam que nós precisamos rezar pela conversão do demônio. Quando eu escutei isso, eu falei, não, isso é brincadeira. Como que nós vamos rezar pela conversão de um ser, de um anjo, que decidiu livremente que não tem como mais voltar atrás? Mas existem ensinamentos que falam, errados, que falam que os anjos, os demônios, serão convertidos. Não tem como. Nós vamos ver de que aqui no Catecismo da Igreja Católica, de uma vez que eles, os anjos, decidem, não tem como mais voltar atrás. E continua. Essa queda consiste na opção livre em não obedecer a Deus. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas
aos nossos primeiros pais, e sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, o pai da mentira. Então nós vamos vendo de que existe os anjos e existe aqueles que se rebelaram contra Deus. Hoje, quando nós escutamos de que Jesus, ele entra na sinagoga e aquele homem possuído por um demônio fala: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Nós entendemos de fato que aquele demônio se opõe a Jesus, se opõe à verdade. E é interessante que o demônio, ele conhece quem é Jesus. Nós escutamos aqui: que queres de nós, Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Veja de que não basta somente conhecer quem é Jesus, até o demônio conhece quem é Jesus. Nós precisamos aqui aceitar e colocar a nossa vida à disposição de Jesus, como os verdadeiros discípulos dele, como verdadeiros amigos de Jesus. Que aí vem a questão-chave que o demônio, aquele possesso fala para Jesus: que viestes fazer? Viestes para nos destruir? Veja de que a nossa mentalidade, às vezes pecaminosas, é de ver dessa maneira, de que Deus veio para nos destruir, de que Ele não quer que nós sejamos felizes, de que eu preciso ser livre e eu preciso aproveitar tudo, e os mandamentos de Deus faz com que eu seja infeliz, faça com que eu aqui fique destruído a minha vontade. Mas não é isso. Sabe o que nos destrói? A sedução do demônio. Sabe o que vai nos destruindo? Ser seduzido por ele. Vai. O que tem viver usando métodos anticoncepcional? É o seu corpo, é a sua regra. Não, esse negócio de se colocar a sua vida inteira à disposição de Deus. Seja feliz. Deus não quer a sua felicidade. Veja de que essa mentalidade demoníaca está assolando muitas pessoas. Essa mentalidade demoníaca faz com que nós olhamos para Deus como nosso rival. O que queres de nós, Jesus? Vieste para me destruir? Como aquele que te deu a vida vai te destruir? Como aquele que morreu na cruz por você vai querer a sua destruição? Vejam onde é que nós precisamos da luz e da ajuda dos nossos anjos da guarda. Quando pensava, na meditação e de preparar a homilia, vinha claramente de que precisava ser celebrado a missa votiva dos santos anjos. Porque se nós conhecemos de que existe uma certa maldade demoníaca de perverter tudo aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, eles querem colocar como verdade, aquilo que é trevas, eles querem colocar como luz, aquilo que é o caminho da perdição, eles falam: não, isso não leva à perdição. E constantemente nós vemos isso, que não existe um caminho seguro. Lógico que existe. De que não existe verdade. Lógico que existe verdade. De que não existe, você olhar para o corpo de uma pessoa e falar para ela: você é homem, você é mulher. A mentalidade demoníaca é de que não,
é o seu corpo, você pode fazer o que você quiser com ele. Não é isto. Por isso nós precisamos da ajuda dos nossos anjos. Jesus, quando ele vê aquele homem possesso, ele fala: cala-te, sai dele. Mas sem a ajuda de nosso Senhor, sem a ajuda dos nossos anjos da guarda, nós sempre olharemos para Deus como nosso inimigo. Nós sempre olharemos com essa mentalidade demoníaca, perversa. Por isso nós precisamos nos unir aos nossos anjos e suplicar constantemente, não só por nós, porque nós sabemos de que barro nós somos feitos, mas nós precisamos também suplicar por aqueles que vivem no pecado e vivem nessa mentira, vivem na escuridão. Nós estamos vendo a situação do mundo. E o que nós podemos fazer? Ficar angustiados? Ficar revoltados? Vai resolver alguma coisa? Mas se você parar e começar a rezar pela conversão desses que vivem no pecado, por a conversão desses que distorcem a verdade e vejam de que o demônio, ele é o pai da mentira, ele vai distorcendo toda a verdade. Como nós ouvimos, né, no Catecismo da Igreja Católica, que Deus fala para os nossos primeiros pais: podes comer de todo fruto, só não desse. O demônio sedutor fala: é verdade que você não pode comer? Come e serás como Deus. Nós precisamos rezar pelo nosso país, pelo mundo, pelos nossos governantes, para que eles sejam iluminados por Deus. E a ação de Deus, a ação dos nossos anjos da guarda, faça com que eles queiram viver também na verdade. Como seria tão bom os nossos políticos vivessem na verdade e ensinassem a verdade. Nós precisamos opor, né, uma barreira de contestação contra todo o espírito maligno. Mas não sejam ingênuos. Começar a lutar contra a mentira, contra os poderes das trevas, é colocar-se para lutar ali contra algo invisível. E se nós não nos fortalecermos com a graça de Deus, nós também iremos ali perverter a verdade. Para terminar, na internet tem, se vocês procurarem, tem também esse livretinho. Mas na internet é mais fácil também de se achar. Se chama Súplica Ardente aos Santos Anjos. Por que pedir aos anjos sobre toda essa realidade? Primeiro, porque eles são espíritos puros que decidiram servir a Deus. Como os demônios são espíritos puros que se revoltaram contra Deus e quer fazer com que todo ser humano se revolte e que se perca também juntamente com eles. Se vocês não sabem aqui a influência e o desejo de Satanás, né, a artimanha e tudo aquilo que ele faz para que as pessoas se percam, né, porque eles já se perderam e não tem como eles voltarem atrás. São espíritos puros, uma vez decidido, eles não têm como voltar atrás. Mas nós, objetos da misericórdia de Deus, que ainda não perseverantes, ainda tão falhos, ainda nós queremos, mas ainda não com tanto desejo, queremos Deus.
ou queremos de manhã e à tarde já queremos outras coisas, nós temos como voltar atrás. Por isso, nessa pequena oração, né? Não é tão pequena assim, demora uns 10 minutos se for rezado. Mas o que é 10 minutos para suplicar, para que a mente daquelas pessoas que vivem no pecado, que vivem ali na escuridão, seja iluminada por Deus? Nós podemos fazer algo. Nós podemos nos unir aos nossos anjos. Nós podemos suplicar aos arcanjos a intervenção divina. E tem nessa súplica 3 invocações que eu gostaria de rezar, né? E suplico realmente aquelas pessoas que têm possibilidade de rezar a súplica ardente hoje. E não só hoje, rezar todos os dias. Reze pelo país, pelo nosso país, reze pelo mundo, reze pela sua família, mas reze com fé. As 3 súplicas é em relação aos 3 arcanjos: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. A primeira súplica é pedindo a intervenção de São Miguel. São Miguel arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós os suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza nos sofrimentos e na penúria. São Gabriel arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração de nosso Senhor. Nós o suplicamos, fiquei sempre diante de nós, diante dos nossos olhares, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos, a obedecer e assim realizarmos tudo aquilo que Deus quer. São Rafael arcanjo, vós, flecha de amor de Deus e remédio do amor de Deus, nós o suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que essa ferida sare, para que também, dia a dia, permanecemos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Nos unamos aos nossos anjos, nos unamos aos arcanjos, para pedir que a verdade seja sempre iluminada na cabeça daquelas pessoas que vivem nas trevas e seja iluminado também nos nossos corações.